Nada melhor do que falar sobre treino treinando. Hoje, o meu treino basiquinho, regenerativo, frequência cardíaca baixa, RPM, confortável. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a RPM. Não importa qual o seu nível, iniciante ou avançado, sempre tem uma pergunta que vem à cabeça quando você está em cima da bike pedalando. Será que eu deveria estar fazendo mais força ou eu deveria estar girando mais? É sobre isso que a gente vai falar. Enquanto isso, aproveita o visual. Com tantas informações disponíveis hoje, por que falar sobre RPM? Existem duas razões por qual eu resolvi fazer esse vídeo. Primeiro, no meu ponto de vista, RPM é a relação mais primária que você pode ter com a bike. Ou seja, se você quer qualquer tipo de outra informação, potência, frequência cardíaca, lactato, você precisa gerar movimento, você precisa pedalar. E para pedalar você tem um RPM. Então, o primeiro motivo para fazer o vídeo é esse: movimento básico, relação básica com a bicicleta. Segundo motivo, toda vez que eu assisto algum vídeo ou leio alguma matéria ou artigo científico que fala sobre RPM, as pessoas falam de faixa ideal como se você tivesse um controle remoto na mão e você simplesmente pudesse trocar a faixa de RPM que você treina e vai para uma faixa de RPM mais eficiente. Infelizmente, treinamento sempre é um pouco mais complexo do que a gente gostaria. É isso, vamos falar treinamento RPM. Se eu não posso simplesmente selecionar uma faixa de RPM ideal, ou se essa faixa não existe, o que eu devo fazer para pedalar melhor usando o RPM como base do treinamento? Algumas dicas importantes. Primeira, identificar o seu RPM funcional, que nada mais é do que o RPM médio que você usa na sua rotina de treino ou competição. Tendo identificado o seu RPM funcional, você incluir alguns intervalos em que você alguns intervalos dentro das suas sessões de treino que você se proponha a pedalar em faixas de RPM mais altas ou faixas de RPMs mais baixas do que o seu RPM funcional. Papel e caneta na mão, exemplo, para não ficar só no blá blá blá. Primeiro, vamos estabelecer que faixas de treinamento, cada faixa de treinamento você tem 5 RPMs, de 5 em 5, ou seja, 80, 85, 85, 90, 90, 95 e assim por diante. Vamos estabelecer que o nosso ciclista exemplo identificou que o RPM funcional dele é 85, 90. Ele vai sair para a rotina de treino dele. Nessa rotina de treino dele, ele vai fazer 5 intervalos de 5 minutos numa faixa de RPM acima do RPM funcional dele, que nada mais é do que 5 minutos a 85, 90 por 5 minutos 90, 95. Rotina de treino. Seria ideal que nos primeiros de 6 a 8 treinos você não misture estímulos acima do seu RPM funcional com estímulos abaixo, ou seja, separa um dia de treino para trabalhar acima, outra sessão de treino para trabalhar abaixo. Só após 8 treinos você começar a fazer um mix na mesma sessão de treino, trabalhar acima e abaixo. Depois de 8 semanas, o ideal seria que você já tivesse conseguindo fazer de forma eficiente, trabalhar 4 faixas de RPM abaixo e 4 faixas de RPM acima do seu RPM funcional. O que isso quer dizer? Que você consegue trabalhar tão eficiente ou perdendo o mínimo de eficiência possível 20 RPMs acima do seu RPM funcional ou 20 RPMs abaixo do seu RPM funcional. Quando você tiver atingido esse nível, você vai perceber que com certeza você é um ciclista muito mais eficiente, que consegue responder a diversas situações de forma mais rápida, preservando energia ou andando mais rápido. É isso, o vídeo de hoje foi para falar um pouco
sobre RPM, muito assunto para falar ainda para falar em outros vídeos. Até o próximo. Deixa eu ir lá treinar. Bom treino para vocês.